Fala, tripulante Sailing-Cast, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast feito de velejador para velejador. Eu sou Alexandre Bandeira e minha missão é construir um legado da vela brasileira e inspirar os novos praticantes na modalidade. Com produção audiovisual Zion Map, hoje a gente está aqui no estúdio de São Paulo, da Vida Moderna. Então, se você quiser gravar o seu podcast, vem aqui, procura Vida Moderna, que você pode também gravar o seu podcast aqui em São Paulo. A gente tem os nossos apoiadores queridos também, então o protetor solar Santec, que é o protetor do velejador, Rádio Vela Show, que é um grande parceiro nosso, toda terça e sexta-feira tem as inserções ali do Sailing-Cast às 11 da manhã e às 18 horas. O ITEC, Soluções de TI, que é do nosso querido amigo Marco Lagoa. E, por último, e não menos importante, Muito Bons Ventos, onde você consegue ver o vento em tempo real na costa brasileira. Então é só você baixar o aplicativo, ou o URL, desculpe, muitobonsventos.com.br, você vai conseguir ver como é que está o vento em tempo real. Hoje eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa especial dentro do mundo náutico, dentro do mundo da vela, uma pessoa que influenciou muito a história da vela brasileira, né? Um grande profissional e amante do mar e do vento, né? Plínio Romeiro, muito obrigado por aceitar esse convite e participar aqui dessa conversa no Sailing-Cast. Plínio. Obrigado, Ale. Obrigado eu. É um prazer participar. É um prazer estar sempre podendo divulgar essa beleza que a gente gosta. Tem tanta coisa para contar da vela. E você disse, para quem não entrou, entra, experimenta. Eu acho que vai gostar. É isso mesmo, né? Eu acho que essa é a ideia, a gente poder disseminar as histórias e motivar quem ainda não teve a experiência, né, de subir num barco à vela, seja ele um barco monotipo, que são os barcos menores, ou os grandes barcos oceano que fazem as travessias, seja para fazer uma regata, seja para fazer um final de semana com a família, vai se divertir muito. E aí eu queria aqui começar esse nosso bate-papo, Plínio. Eu sei que você está hoje com um pouco dessa resfriado aí que você me falou. Sim, corroeu a garganta. E vamos devagarzinho aqui que a gente vai longe. Claro. Quando é que começou essa sua paixão pelo mar? Conta pra gente, Plínio. Olha, minha mãe disse que eu estava num barco com 20 dias. Claro que eu não lembro. Mas começou assim, muito com barco a motor, na época, Yacht Clube de Santos. Meu pai foi um dos fundadores. E eu passei a vida navegando, desde garoto, que eu me lembro por gente. E a característica é que nós tínhamos um barco a motor e os amigos nossos velejadores. Então a gente tem os dois lados da coisa. Normalmente velejador não está muito bem com lancheiro tudo do mar. É tudo do mundo náutico, né? Então começou assim. Cresci, nasci lá, começamos na época não tinha, no Yacht Clube de Santos não existia ainda o Optimist, mas tinha Pinguim. Então a gente, moleque, o Yacht Clube comprou uma flotilha e nós começamos a aprender no Pinguim, na Baía de Santos, que era proibido, mas a gente ia, depois tomava Mas é muito legal. Adorei. Muito legal. E assim foi, Pinguim, velejando, oceano. Fernando Nabuco, dono do Vavatu, que era um barcaço, ele tinha um outro barco antigo de madeira que ele emprestava pra gente. A gente corria Santos Rio e Rio Santos. Eu cheguei a correr uma Rio Santos, rara Rio Santos. Então foi entrando naturalmente, não teve muito que... Não teve um script. Teve a história, foi história natural. Aí começa a velejar mais. Comecei o Suduca, que é um Velamar 38. Velejo nele, é 1985 o barco. Velejo nele há 35 anos. É um barco de Ubatuba feito para vento fraco. Então, uma delícia. Aí esse barco é vendido para Bahia. Ai, meu Deus. Quem compra é um amigo meu. Continuo lá, entendeu? É legal isso, né? É muito legal. É a família do mundo náutico, né? Então, tem o Suduca e tem vários amigos aqui na represa de Guarapiranga. Tem a classe Mini Oceano, que é muito legal. E volta e meia falta gente. E eles me chamam. Então, cada vez eu estou velejando num barco.
E aí, correndo, por exemplo, Aratu Maragogipe sempre, Refeno, as regatas de Santos, Laje de Santos, enfim, sempre tem uma regatinha bacana. Esse ano, na Refeno, ficamos sem leme, no meio do caminho, 150 milhas. Mais uma experiência. E assim a coisa mexendo. Mas e o rádio junto, na Rádio Vela Show. Eu comecei na Rádio Eldorado. Começando na Rádio Eldorado, 1900 e bolinha, 1900 e... antes de 80, 70 e poucos. E os rádios eram muito iguais. Então futebol a gente não ia entrar. Então a gente começamos a fazer cobertura de enduro de motocicleta. Enduro das Montanhas, que foi famoso. Então levava um gravadorzinho comigo, João Mesquita da Eldorado, que era o diretor outro, e a gente ia gravando, entrevistando, chegava nos neutralizados, tinha posto de gasolina, um bar que a gente tinha que arrancar fora o bocal do telefone, pedia por favor e passava a matéria. Era muito moderno. Olha só. E ia por a gente na prova ia já indo pro ar. Isso começou a servir para todos os esportes. Até um dia que o meu querido amigo, Aloysio Christiansen, que foi tricampeão brasileiro de vela e tal, chegou para mim e falou: Plínio, você não quer ser um navegador no Mabruque esse ano na Santos Rio? Isso, tentar lembrar, acho que foi 83. Eu falei, claro, mas vamos fazer uma experiência. Não tem VHF? Tinha acabado de lançar o VHF. VHF eu posso falar no telefone. Do telefone eu posso ligar para a rádio e fazer a cobertura dentro do teu barco. Vamos experimentar? Pô, vamos. Não tinha a menor ideia do que ia acontecer, entendeu? Aí, na largada, Éticos de Santos, me apresentamos. Gente, por favor, entra no rádio, vamos tentar fazer um negócio legal e tal. Sempre com o gravadorzinho, ou ligando direto. Ligava, tinha que ligar Rio Santos Rádio, barco tal, liga a cobrar na rádio tal, no telefone tal. Aí caía na técnica, o técnico falava: Plínio, você é o número 5 para gravar. Tinha que ser, não, gente, dá prioridade, eu estou no mar, né? Aí eles começaram, e a gente largou. À noite a gente não ia conseguir falar mais que até São Sebastião, porque não tinha ainda, só Angra Rádio, ia ficar um dia sem comunicação. Aí ligamos 11 da noite, do dia da largada, o pessoal da redação fala o seguinte: que bom que vocês ligaram, o Jornal do Brasil está esperando vocês entrarem para dar a notícia amanhã. Eu falo, pô, tá dando certo. Porque os jornalistas também não estavam entendendo muito essa coisa desses caras que eu não sei o que é. Aí eles foram, eu falei, pô, que legal. E aí foi a última entrada. E dia seguinte, final da tarde, consegui Angra Rádio, depois Rio Rádio. E foi um super sucesso. E aí começou a cobertura da Eldorado na vela. Eu gostava de velejar, eu gostava do rádio, gostava da aventura. E aí nós fomos indo. E criou a Rádio Aventura, a Rádio do Velejador, aquela coisa toda. Um belo dia, Eduardo Souza Ramos e o Felipe Furquim da Regata vão nos procurar. Pô, gente, é o seguinte, tá bacana o que vocês estão fazendo e tal. E o Eduardo é um cara que gosta de fazer as coisas direito. O Eduardo é um cara que merece tudo. Super velejador, incentiva e tudo mais. Super amigo. Eu falei, escuta, a semana de vela tá caída. Vocês não querem com a rádio levantar essa bola? Vamos levantar, vamos fazer a semana de vela ser um sucesso. Eu vou junto com a Mitsubishi, Regata tá aqui, Felipe. Falei, então, Felipe, você vai ser repórter? O Eduardo virou repórter do Eldorado. Olha, que legal. Eu não se incomodava, porque era prazeroso. Aí começamos, chamada, e fizemos, e acontecemos. Sucesso total na semana de vela. Aí, como eu vinha, como eu digo, do Hora da Lancha, eu fazia um negócio que foi um super sucesso. Na época dos barcos offshore, as Panthers, Cigarrete e tal, eu percebi, lá no Clube de Santos, eu percebi, tinha acabado de ser lançado, era qualquer luxo. Eu percebia na varanda de viagem, os caras falavam assim, bom, vamos para Ilha Bela, quem chegar por último paga o almoço. Surgiu o grande prêmio Eldorado Offshore, entendeu? A gente fazendo com barcos que saem de corrida para Guarujá, Ilha Bela, foi demais, super sucesso. Mas aí, quando veio a história da Semana de Vela, o que eu fazia? A gente juntava barcos do mesmo tamanho com o mesmo tamanho para ser justo. 38 com 38, 40 com 40, assim por diante, para ficar justo. Senão... Aí quando surgiu a ideia de a gente fazer Eldorado,
Alcatraz por Boreste, junto com o Marcelo Claro, da revista Offshore. Falei, vamos fazer isso, vamos fazer uma semana antes, vamos fazer, porque só tem regata triangular. Vamos fazer uma regata para Alcatraz, acho que vai ser legal. Mas por nossa conta, pedimos autorização e acho que ele falou, claro, usa aqui a estrutura uma semana antes da Semana de Vela. Aí se pintou muita... Naquela época, putz, a gente tinha permuta com tudo, tinha passagem para Miami, motor de polpa, de prêmio e não sei mais o que. A revista e a rádio se juntamos e fizemos uma premiação para valer, né? Foi quando... Você lembra da história da lancha? Lancha igual com lancha igual? Mas falei, por que os caras que não estão medidos, não têm a BVA, não podem brincar? Vamos fazer uma coisa chamada bico de proa. Bico de proa vai ser o seguinte, barco de tamanho com tamanho, vamos embora, não precisa medir, não precisa fazer nada. Arrebentou o sucesso. O cara que nunca velejou na vida, de repente estava na raia com o Fábio Grael e tudo mais. De novo, é simples. E aquilo foi um sucesso tão grande. Nós chegamos a pôr 200 e poucos veleiros na raia. Né? Depois dessa primeira regata, fizemos várias outras, mas eu me lembro que o Peter, dono do Aquarius, 50 pés, ele falou, pô, que legal que vocês fizeram. Pô, realmente eu pus o meu barco no oceano. Falei, pô, que legal. O oceano, mas 18 milhas que tem Alcatraz de Vela, né? Aí eu cheguei e falei com o João, por que nós não vamos fazer a maior regata do Brasil? Vamos fazer Trindade. E assim surgiu a ideia da regata de Trindade, regata Dourado Brasilis. Vitória, Trindade e Vitória. 1.260 milhas. Uau. Super, super, super. E assim consegui fazer 8 edições. E uma coisa foi puxando a outra, e sempre velejando junto, passando para ondas do mar e do rádio. Eu sempre... Ótimo. Então foi muito bacana, quer dizer, rapidamente falando, e a coisa continuou. Aí a Eldorado, depois de algum tempo, mudou o espírito da coisa. Eu pedi, por favor, eu posso sair, porque eu não quero mais ficar fazendo isso. Quando apareceu o Rádio Vela Show, que você sabe muito bem que você está lá com a gente. Tô. Entendeu? Então, a mesma coisa que eu fazia na Eldorado, eu faço na Rádio Vela Show. Claro que uma audiência é muito menor, a rádio está muito no começo. Mas hoje, eu com meu telefone celular, se lembra como é que eu fazia? Santos Rádio, veleiro tal, ligação a cobrar para São Paulo, o cara atende. Você vai gravar daqui a pouco. 3, 2, 1, gravando. Não ficou bom, volta. Hoje eu pego meu celular, eu gravo, aperto um botão, ela vai pro ar. Então é isso. Aí pintou a história de uma brincadeira, que telefone celular serve para isso hoje. O canal Vídeo Vela Aventura no Instagram, que são o máximo, é uma coisa que eu aprendi no rádio. Não faço nunca nada mais com 1 minuto, 1 minuto e 15. Para o cara não ficar, nossa, que cara chato. Eu prefiro que fale, pô, já acabou. Entendeu? E você, num minuto, 1 minuto e meio, você conta a história que você quiser. Nós estamos há 13 minutos aqui, ó. E você vê que tem bastante história. Então não tem necessidade de você ficar, fala, enrola, seja objetivo, fala. Não precisa repórter, precisa o cara saber o que ele está, ele gostar do que ele sabe, ele gostar do esporte, ele fala melhor que qualquer repórter. O que eu quero dizer com isso, Ale? Que as coisas são simples. Não tem mistério. Mistério as pessoas inventam. Não é verdade? Então, quer dizer, a grosso modo é isso. Pintou a história da Antártica, que o mar sem fim foi pro fundo. Tive que ir lá buscar. Né? 3 meses na Antártica para tirar aquele barco de lá. Eu tenho o Tratado Antártico que proíbe você deixar. Aconteceu que veio uma tempestade fora de hora, esmagou o barco, o gelo esmagou o barco todo e o barco afundou. Imagina o que deu de imagens lá. Apesar da tragédia, foi nossa, sucesso de imagens, de informação. Perdeu o barco, mas esse foi o preço. Então a história é essa, a história é que vamos atrás, como você vai, e as coisas acabam acontecendo. Simples assim. É muito incrível escutar essas histórias, Plínio, porque assim, eu sou um praticante de vela, né? Gosto das regatas, participo da Semana de Vela, mas não conhecia essas histórias que você acabou de contar aqui. Quer dizer, algumas eu conhecia, né? Da Dourado Brasilis, a volta ao Alcatraz por Boreste, conheço essas histórias, mas do bico de proa, para mim... Do bico de proa foi boa e fácil, fiquei feliz. Fácil, que veio da lancha. Olha que legal. Né? Essa história é incrível. É muito bacana, é muito gostosa. O que acabou acontecendo, no fim,
Hoje estão até, você vê, as coisas vão evoluindo. Tem a categoria agora que é uma melhorada do bico de proa, que é o RGS Cruiser. É mais ou menos isso, entendeu? Então, o que aconteceu? Pusemos 200 e poucos barcos. No ano seguinte, mais 200 e poucos barcos. Aí teve um efeito ao contrário. O Commodore do Yacht Club, com toda a razão, falou, olha, cara, os sócios estão reclamando, põe 200 negros aqui dentro, não tem mais nada. Eu falei, puxa vida, e agora? Um problema bom, vamos resolver, né? Ele falou assim, não, vamos parar com o bico de proa um pouco. Aí teve um ano que parou o bico de proa. Os caras reclamaram pra caramba, porque era o seguinte, os caras usavam tá certo, né? Tudo tem efeito colateral. O cara se inscrevia na Semana de Vela, corria o Dourado Alcatraz, e não corria o resto, ele ficava lá no clube parado numa boa. Entendeu? E aí eles deram uma parada nisso. Aí, o ano seguinte ou outro, limitaram o número de inscritos, que está muito certo, e fizeram uma raia especial para o bico de proa, porque realmente o bico de proa os caras não são tão bons para... Para quem está entrando, é justamente para motivar os novos para praticantes. Chamar os caras para ver se gostam. Entendeu? E todos gostaram, adoraram. Claro. Reclamaram que não pagava as instituições, mas não é para pagar. Se ele gostar, ele vai entrar. Entendeu? É eficiente. E basicamente que... Então o bico de proa ia lá em Alcatraz e fazia lá... Andava normal, ele só largava depois, era o último a largar. E fazia regata, os caras adoravam. Entendeu? Foi quando eu criei na regata Eldorado Brasilis, porque o Eldorado Brasilis é uma regata complicada, são 12 dias, podia parar 48 horas. Eu inventei que deu certo, porque você não pode ser muito cachê. Tinha o cara para bater recorde, do Penido, que um super velejador que tem o recorde da regata até hoje, mas eu fiz uma categoria chamada categoria Rally. O que é a categoria Rally? Vai do jeito, aproveita que está com segurança, com marinha, vai, liga o motor, vai passear, se divirta, lotou, entendeu? Então, de novo, simples. Então, uma coisa vai puxando a outra. Agora, pode ser que tenha uma novidade. Pode ser. Estamos trabalhando para isso. Final do ano passado, o Yacht Clube de Vitória, o Yacht Clube do Espírito Santo me procurou. Pô, vamos voltar com Alcatraz, com Brasília. Eu dou lá Brasília, é Trindade, Vitória, Trindade. Eu falei, vamos. Não, vamos tentar, porque não é fácil. Precisa muito apoio, muita gente competente. Aí vamos, não responde. Eu fui para... Como eu estou sempre no Nordeste velejando, principalmente no Aratu Yacht Club, Comodoro Lúcio Bahia, um cara fantástico. Eu comentei com ele esse ano passado. Ô Lúcio, você não quer ajudar por barco? O seu Bobeiro tem um barcão também. Fazer essa regata lá, fazer a... Não, eu vou tentar. Vamos sim, eu te ajudo, levo gente. E Vitória nada de responder. Ele falou, e aí? Eu falei, a Vitória não está me respondendo. Ele falou, vamos fazer Salvador Trindade? Eu falei, uma é 630, outra é 700, não muda nada. O ângulo... Então nós estamos batalhando para ver se a gente consegue fazer esse ano, que é final de janeiro, fevereiro, que é a época boa, Salvador Trindade, ponto. Chega em Trindade, para. Cada um vai para onde quer. Se acontecer, vai ser muito legal. Quem são os clientes? Hoje você pega veleiros grandes, do próprio Commodore, um Beneteau 55, barco de 50 pés, são muito confortáveis e rápidos. Então, o cara que tem um barcão desse, ele tem a oportunidade de dar um pulo lá em Trindade, que é um espetáculo. Conheço muitos lugares, mas Trindade é imbatível. Com apoio, ajuda da Marinha, aquela coisa toda. Então, estamos tentando. Se não conseguir esse ano, uma hora eu consegui. A ideia é fazer cada 3 anos. Entendi. Entendeu? Porque custa. Para encaixar no calendário também, encaixar né? no calendário, as pessoas se planejam. Isso, mais do que isso, porque hoje a gente tem tanta regata bacana no Brasil. Refeno, que é um sucesso. Regata Santos Rio, se a gente tiver mais uma dessa. Aratu, Maragogi. Aratu, Maragogi, eu não perco uma, graças a Deus, já estou inscrito lá. Suduca. Que legal. E, então, esse tipo de regata que é uma regata premium, uma regata fora do... E, claro, que vai continuar acontecendo os campeonatos que tem em todos os lugares, para as pessoas treinarem. Então, é muita vontade, mas é muita dificuldade para fazer. Mas nós estamos conversando. Já falei com...
Juria, pessoal de comunicação que eu conheço, pessoal da Marinha que nos ajuda. Então a primeira versão seria para 26. Primeira versão será, talvez. Será para 26. Talvez. 26, essa é a ideia. E a gente precisa divulgar a regata também, né? Se eu já tiver alguma coisa na Semana de Vela de Ilhabela, eu já começo a contar. Entendeu? Ó, gente, é uma vontade, não é uma certeza, mas vamos fazer força. É isso. Juntar a comunidade da vela e começar, e o pessoal se anima. Sim. Né? Não é uma regata barata, É. entendeu? Você imagina que você vai ficar, até você levar seu barco, seja de onde for, lá para Salvador, da largada de Salvador e volta, não sei para onde você vai voltar, são 20 e poucos dias. E a gente faz essas 700 milhas mais ou menos, você acha que o Fita Azul terminaria em quanto tempo? Olha, isso é uma regata para você fazer, nessa época, o vento sempre levou, eu não me lembro de cabeça agora o recorde do Penido, mas a ida, que vai ser só ida, é alguma coisa 4 a 5 dias, dependendo da velocidade dos barcos. Barco rápido, 3,5, 4. Barco normal, são 4 dias, chega lá, para, é um paraíso. Pra você ter ideia, a primeira vez que eu cheguei lá, estava no Leme do Mar Sem Fim, que eram 46 pés. Plotter, carta, tudo. De repente estou chegando na frente da marinha ali. Falei, meu Deus do céu, é cheio de pedra aqui, não tem pedra aqui. Estou olhando, falei, o que é isso? Cadê essas pedras? Não marcaram, fizeram a carta errada? Tartarugas enormes. Não era pedra? Não era pedra, era as cascas. Parecia a capota de um Fusca. Nossa! E aí você vê essas tartarugas na praia, parece um trator de esteira. Peixe que nunca viu gente. Tem um negócio lá, tem um peixinho que é um lance barato, chama Purfa. Por favor, me pegue, né? Você, como um pulsar, você passa na água, pô, você pega quando você quiser e frita. Não existe. Então tem que ir. Por isso estamos fazendo essa força. E lá na Ilha de Trindade, é permitido descer na ilha? Você, se quiser ir fora da regata, quando a gente faz, você tem que pedir uma permissão. O que acontece é o seguinte, a gente pede essa permissão e para você parar na frente da marinha, onde é a praia, onde fica a base da marinha, muda cada 2 anos, o mar é muito ruim, que é o leste, pega na cara. Entendeu? E na primeira edição eles não deixaram a gente sair de perto deles, porque tem a Baía dos Príncipes, que é do lado. Tá. Aquilo é azul, nem é azul, aquilo é transparente, você vê a marca da âncora quando você está lá embaixo. Lá fica maravilhoso para você ficar. E depois eles acabaram deixando a gente fazer isso. Então o grande prêmio é você chegar em Trindade. Né? Você chegar, ver aquilo. Peixe a gente comia todo dia, botinho de borracha. Nosso barco tinha, com motor de popa. Quanto mais perto da pedra, menor o peixe. Quanto mais longe da pedra, maior o peixe. Mas você pega peixe, anda 1 minuto, pega. Então eu te calculava o tamanho do forno. Muito legal. Não dá para pegar maior que esse. Então tem que você ser até viu aqui. que tem muita brincadeira, não é só a regata. Não, com certeza. É isso. A vida marinha é maravilhosa. É maravilhosa. Né? E eu me lembro que é tão legal, essa regata também serviu para muita coisa. O Pedro da BR3, um grande Pedro, adoro ele dá aula lá com os barcos do oceano, que vocês sabem. O Clauberto, que é o grande professor. Clauberto. Grande Clauberto. Ele falou, Plínio, eu vou escolher meus melhores alunos e vou colocar no Eldorado Brasília. E assim ele foi com 2 veleiros. Daqueles caras, 5 são comandantes de barco hoje em dia. Tá vendo? Então é só questão de ir, ter oportunidade. Botar a cara também para fazer. Botar a cara, mas botar a cara com segurança. Com segurança, claro. Entendeu? Você ir no barco da BL3 com o Pedro, você está totalmente tranquilo. Ele não vai fazer nunca uma bobagem, colocar em risco. Então, quer dizer, tem tanta coisa para te contar aqui. Isso é legal, você sabe, porque assim, esse que é o que eu falo que é o meu propósito, né? A gente poder registrar essas histórias, porque cada velejador, cada marinheiro, cada pessoa que vive no mar tem sempre muitas histórias. Sim. E a gente pode aprender com isso também, né? E aí eu queria te perguntar o que você, com a tua experiência, né, de tantos anos de mar e de rádio, né, o que você aprendeu, o que você acha que esses
novos comunicadores, assim como o Sailing-Cast, como eu me proponho a fazer aqui, a gente deveria fazer para esse mundo náutico? Então, assim, com a tua experiência, o que você recomenda para que esses comunicadores do mundo náutico façam hoje? Exatamente o que você está fazendo, entendeu? Você está fazendo uma coisa porque você gosta, não é editorial, não é aquela voz impostada. Porque eu me lembro, antigamente, na Rádio Eldorado, você não fala... A hora, por exemplo, a gente dava... Eu pergunto para você que horas são, você não responde bem 15 horas e 43 minutos. Pô, coloquial. Entendi. Você entendeu? Então começamos a tirar o paletó, a gravata, mas principalmente isso que você está dizendo, não adianta... Você pega grandes emissoras de TV, ou grandes rádios, eles não têm muito espaço para poder fazer isso. E quando tem espaço, eles nem sabem o que quer dizer isso. Eu não estou falando mal da EMEI. Entendi. É como funciona a coisa, entendeu? Tem muito mais coisa, tem comercial deles é outro, aquela coisa toda. Então, fazer isso que você está fazendo, o que eu tento fazer, Rádio Vela Show, que é difícil, entendeu? Mas a gente gosta de fazer, eu acho que é o que precisa. Eu pego o meu telefone celular, se eu não estou velejando, na Ilha Bela, monto no barco da imprensa ou um botinho qualquer, vou para largar, o veleiro passa na cara do cara, assim, porque eu sei que está no lugar certo. É isso que tem que ser feito. É isso que, deveria ser feito. E tem, mas não tem muito profissionalismo. Isso dá para virar profissional? Dá, mas tem que ser um profissional light, um profissional... Agora, precisa de dinheiro, precisa vender. Eu consegui, depois de muito tempo, batalhando esse ano, a Vela Show é na raça. Eu vou para os lugares, eu pago. Porque já que eu estou, eu faço. Eu consegui vender cobertura da Semana de Vela de Ilha Bela esse ano. É muito pouquinho, mas é um começo. Claro. Quem? Mitsubishi, Eduardo Souza Ramos. Tirar o chapéu para esses caras. Entendeu? Que é um grande incentivador. E ele, além de ser um incentivador, ele não está pondo porque ele me conhece. Me abre o marketing, eu vou lá, converso com o marketing, mostro os números e tudo mais. Ok, vamos fazer. Ele não influenciou em nada, mas abriu a porta. Claro. Entendeu? Então, a gente precisa fazer esse tipo de coisa. Você vê a regata do ano retrasado, que é uma delícia, o Batuba Ilhabela, Decathlon bancou. Então, essa parte comercial, o Decathlon entendeu que era muito bom para eles, que eles têm uma linha de vela voltada, eles... náutica, mar, tudo. Então, é retorno para eles, claro, para nós. Porque o empresário, né, as empresas, o corporativo, associar o nome dele a um evento esportivo que está na natureza, que tem uma visão de sustentabilidade, exatamente, né, que é esporte... Quer dizer, tem vários público benefícios. Qualificadíssimo. Público qualificado, que é um nicho, né, específico do mundo náutico. Né? Isso. E eu acho que a gente tem aqui, eu tenho conversado com muita gente que passa aqui pelo Sailing-Cast, a gente tem visto um movimento náutico brasileiro crescendo, porque a gente, comparado a países vizinhos nossos aqui, nós somos pequenos, é impressionante isso. Nós, apesar de termos a maior... Semana de Vela, que é a Semana de Vela de Ilhabela, mas é só. Entendeu? O que você está falando é verdade. Eu não sei, não. Se a gente juntar, nós, Rádio Vela Show, eu, com o meu canal Vídeo Vela Aventura, você com o seu, quem mais tiver, montar um pacote para um patrocínio único, que o cara tenha um retorno maravilhoso. Não adianta querer cobrar caro, que ninguém vai a lugar nenhum. Se a gente juntar, todo mundo fizer um plano comercial, no mínimo que pode acontecer é ficar como está. Faz sentido. Com certeza. E é importante. Porque a agência quer ver o número de impactos, quem é, qual é o público, quem é esse cara, o que ele compra, o que ele não compra. E nós temos. Só temos que nos organizar. Eu acho que sim, porque a gente tem toda a costa, né, que a gente estava falando aqui. O Brasil todo. Né, o Brasil todo. Tem praticantes de vela, mas também tem os amantes náuticos, que também são os eles barcos a motor. Eles podem ser os repórteres, os velejadores podem ser nossos. Eu peço, e às vezes eu consigo. Grava pra gente. Grava uma velejada, põe no meu canal, põe no seu. Entendeu? Põe no Instagram da Rádio Vela Show. Quanto mais gente a gente tiver, por que não? Eu posso fazer, eu estou em Maragogi, Paratu, Maragogi, eu cubro para todo mundo. Você faz uma semana de Vela de Ilhabela para todo mundo.
Acho que a gente podia eu acho começar a falar um pouco sobre isso. Sem dúvida, eu estou super aberto, o Selincast é aberto para isso, porque afinal de contas é de fato o meu propósito, né? O meu também, aliás, de todos, né? Eu acho que de todos, quando o Eduardo Souza Ramos abre as portas para poder conversar sobre isso, e sempre foi um entusiasta da vela e promove isso, porque é uma paixão também pela vela. Sem dúvida. Né? Eu acho que a gente se juntando e principalmente uma das coisas que eu bato bastante aqui quando eu falo, outro dia conversando com o Cuca, a gente falou bastante de investir na base, né? Então, assim, esses novos velejadores é importante. Né? Esses dias a gente teve aí uma menina no Optimist que foi campeã europeia de Optimist lá na Turquia, né? Lá do Veleiros do Sul. Então, assim, eu acho que de fato, a gente tem muita oportunidade também, afinal de contas, a própria carência que existe no país. Se a gente olhar por um outro prisma, a gente enxerga como oportunidade. Outro dia eu recebi um dado aqui com um convidado que foi o Otton da Flipboat, não sei se você o conhece. Ele estava me falando que o número de barcos por 1.000 habitantes no Brasil é de 3,3, enquanto que nos Estados Unidos que deve ser 47 barcos a cada 1.000 habitantes. Tá vendo? Nós adoramos, mas não temos uma cultura, não é profissional ainda. Essa que é a história. E a gente está falando de um segmento que pode gerar muito emprego, né? Então, assim, os estaleiros, as fábricas de vela, né? As importações, as manutenções, tudo isso gera muito emprego para esse setor, né, Plínio? Não só isso, como eu quase consegui, foi por pouco. Ali na represa de Guarapiranga tem a vila, é uma favela que é a mais perigosa que tem. Esqueci o nome, mas é uma favela perigosíssima. E aí o pessoal lá da represa veio falar comigo, se a gente montasse para esses caras da favela, que lá tem alguns yacht clubes, algumas marinas, uma escola para o cara aprender a laminar, mexer com motor, aquela coisa toda. Mostrei para a Ford adorou. É meu, vamos fazer. O cara sai da Ford. Tentei explicar para o outro que entrou, não conseguiu nem entender o que eu estava falando. Esse tipo de coisa é bacana. Você veja, eu estava falando com o Léo da Caluana, Escola de Vela, que é ótimo. Caluana, claro. Maravilhoso. Né? Tem mini Transat lá no Guarujá, tem 4. A gente até chamou de base mini Transat. Eu velejo muito de mini, adoro velejar de que mini. legal. Tenho amigos que têm, então velejam contra. O mini plana 12 nós, 13 nós. Que delícia, hein? Seguro. É o quê? Um 21 pés? Mas 21 é 6,5, né? 6,50, 21 pés. Mas é um barco seguro, atravessa o Atlântico, faz isso tudo. Impressionante. Então, mas eles estão meio ociosos, né? Então, volta e meia, eu corri a regata Laje esse ano com ele. Nossa, que gostoso, que foi de través, voltei de través, o vento dele, né? Claro que não é um barco para Barla-Sota. Mas o Léo até falou, Léo, não tem ninguém lá. Ele falou, Plínio, vamos fazer uma coisa, vamos tentar fazer isso. Ele tem os alunos da Guarapiranga, que à medida que os caras forem melhorando, nós vamos pôr os mini para eles aprenderem a velejar. Vamos tentar fazer isso. Mais gente entrando, mais gente se divertindo, principalmente correndo regata, inclusive. Se a gente for falar o que dá para fazer, nós vamos ficar 3 dias falando. Não, a gente precisa mesmo. E aí levar eles para Santos ou trazer os barcos para Levar, não, eles vão para Santos. Vão para Santos. Para Santos, que o barco aqui não funciona. Mas o Léo, ele tem isso, porque ele já tem, ele além de ter os barcos da Guarapiranga, ele tem Ubatuba e tem, não sei mais, o barco oceânico. Então, se der certo, vamos tentar, põe os mini lá Que legal. o cara começar a velejar de mini, vai... Que legal. Vai pirar. Vai pirar. Vai pirar. Eu quero dar uma volta um dia num desse. Claro, super. Volta. Próxima regata que tiver, eu te chamo. Eu tô dentro. Tá? Eu vou sempre falta gente, falta... Às vezes a gente junta o seguinte, tem 4, 5 caras, tem um barco que não vai, então pega eu e mais um, vamos no outro. É pá. E aí geralmente faz uma tripula de quantos caras no mínimo? Olha, mínimo 2 toca. Eu e o Serginho tocamos bem, mas tem que você sabe tocar direito. 3 é bom. 3 dá. Mas é um barco feito para andar sozinho, mas ninguém tá afim de morrer também fazendo força. Mas então, em 2, 3, pô... Que nem o nosso querido Jonas, que foi o último brasileiro a cruzar. O grande Jonas. Esse é um cara de respeito, entendeu? Jonas... Viva Jonas, parabéns por você mais uma vez. É isso, então esse mundo é isso, é um mundo bacana e a gente precisa tentar organizar um pouco melhor, porque você faz, eu faço, todo mundo faz e ninguém fala para ninguém o que faz. É isso aí. Então eu vou vender para um cara uma coisinha pequena, eu vou vender para um cara uma coisa enorme que eu tenho todo mundo junto. É como se eu tivesse uma rádio com várias afiliadas.
É isso que a gente podia tentar. Então, eu acho que sim, se a gente juntar e criar um plano de negócio interessante que... Simples. Primeiro tem que ser simples. É. Senão começou com egos e tal, não, Não, tô isso fora. eu também, Vou velejar Plínio. com regata, tchau. Eu também, Plínio, eu também. Eu aprendi com um grande amigo meu uma frase que ele me diz assim: eu velejo por 2 motivos, ou é para ganhar dinheiro ou para me divertir. Aí ele é profissional da área, então ele ganha dinheiro. Eu não, eu só sou um amante da vela, então eu só corro para me divertir. Eu também, eu corro para me divertir e divulgar essa diversão. Divulgar, exatamente. Divulgar, porque é uma coisa que pode até valer alguma coisa. Só de você não ter que pagar, já fica bom. Não, então, e sinceramente falando, os montantes perto de outros tipos de projetos esportivos que a gente vê, que são mais populares no Brasil, não é nada. Não é mesmo. Não é nada. Né? E eu acredito que hoje em dia, associar o nome de uma marca a um projeto como esse, de uma regata, onde a gente está vendo ali o envolvimento com a sustentabilidade, eu já falei isso aqui, mas vou repetir, com esporte, saúde, vida, que é hoje que muita gente fala, que eu já falo isso aqui também, que é um estilo de vida. Sem dúvida. Isso é um estilo de vida, pô. Então, assim, cara, você quer associar sua marca a um estilo de vida? Tá aí, estamos convidando você, empresário, empresas, né, para que abram esse canal de conversa conosco. Ninguém está falando para você trazer o dinheiro, mas sim para abrir esse canal. Abre a conversa, deixa a gente mostrar. Mostrar, né? Isso, tantos anos de experiência aqui, né, do Plínio, que já teve sucesso em diversos projetos junto com a Rádio Eldorado e agora continua com essa paixão junto com a Rádio Vela Show. E a gente vem fazendo esse trabalho de aproximar cada vez mais velejadores, né? Aproximar cada vez mais velejadores. Sem dúvida. Porque a grossíssimo modo, super grosso modo, o que acontece? O patrocinador, o cliente, ele quer mostrar a marca dele. Agora, se ele mostrar só para mim no meu canal, só para você no seu, só para a Rádio Vela Show, não é um número de impacto enorme. A partir do momento que você se juntar, eu estou fazendo a cobertura, estou mandando para todo mundo, o cara vai ter muito retorno, muita gente vai ouvir isso. E nós fazemos basicamente a mesma coisa. Não, é verdade. É verdade. Então, quanto mais gente poder se aproximar disso, né, todos ganham. Sim. Esse ano, como é que você tá de agenda de regatas? Você vai fazer a Semana de Vela? Você vai participar da Semana de Vela? Então, Semana de Vela, eu arrumo problema para mim mesmo. Eu sei, eu também sou assim. O que eu gosto é de velejar e fazer a cobertura. Mas a partir do momento agora, nós vendemos a cobertura. Eu acho que eu vou fazer a cobertura. De dentro do barco? De dentro do barco, mas eu não posso atrapalhar o barco demais. Entendeu? Então eu fiz um ano que foi legal, que eu fui num bote de borracha, que eu paro ele na largada, que passa para dar bom dia pro cara, velejando. Pego o veleiro de amigo, corro uma regata. Entendeu? Pego o outro barco, corro outra regata. Mas não é o que eu queria estar disputando. Acho que vou fazer isso. Entendeu? Na pior das hipóteses, eu tenho um amigo lá que me empresta um barco. Eu só preciso que eu não... Às vezes eu vou sozinho. Eu tenho um bote no Represa de Guarapiranga, que eu adoro, meu botinho. E quando tem campeonato de mini e eu não vou velejar, eu pego meu bote, meu telefone celular e faço a cobertura. É uma delícia. E você mostra aquilo. O mini oceano, os caras se pegam, se matam. É maravilhoso. Entendeu? Que eles andam mais ou menos parecidos. Entendeu? Então, quer dizer, estamos viajando aqui, mas a gente precisa se organizar. Com certeza. Então você vai estar lá, de qualquer jeito. Vou estar lá. Você vai estar na Semana Salvo de Vela. Deu algumas épocas, espero que não. Tá. A gente estava aqui num outro episódio falando sobre a importância do uso de protetor solar. Isso aqui é um tema que a gente começou a abordar, porque um dos apoiadores do Salincast é a Santec, que é o nosso protetor solar que está aqui na mesa. E eu acho que a conversa com eles foi muito interessante, porque a gente começou a trazer um nível de consciência, acho que essa é a palavra, da qual a gente não tinha no passado.
Eles apresentaram alguns números aqui que eu fiquei impressionado. Nos últimos 3 anos, teve quase 1 milhão de casos de câncer de pele. Né? Então, assim, eu estou abordando esse tema porque eu, de fato, era uma das pessoas que não me preocupava com isso. Né? Assim, não dava a devida importância, né? Para esse tema. Mas, principalmente depois do episódio que a gente teve, eu falei, pô, vou marcar o meu dermatologista agora, né? Eu acho que a palavra consciência, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa entender. A importância da gente se cuidar, porque afinal de contas a gente fica exposto ao sol, às radiações, na verdade, não é nem sol. Eles nos falaram que mesmo num dia nublado, a radiação UV ultrapassa e a gente então é afetado por aquilo. Eu vou te convidar para você passar um pouco de Santec na tua mão. Agora eu vou falar uma coisa para você aqui. E você passar aqui no sua palma aqui. Eu vou te dizer uma coisa aqui. Por favor. Não tem nada falar. combinado que eu falar, porque nós não tem mesmo. Mostrando. Eu na Recife Noronha do ano passado. Experimenta ele. Vê o que você acha disso aí. Eu vou dizer de outra maneira. Tá. Melhor. Eu, antes da regata, vou correr regata. Eu tomo cuidado com o sol, porque eu fui pescador de oceano, de peixe de bico. Ah lá, eles falaram disso. O que os caras, antigamente, tomava sol, não tá nem aí. O cara ficava roxo. É isso mesmo. Não, aquela coisa horrorosa. É isso mesmo. Aí eu comecei a aprender a usar camisa. Tá bom, muito bem. Eu tô indo para Recife no ano passado. Aí tem um amigo meu, tava no bar de um amigo, falou, você vai para lá, tem uns caras que estão fazendo uns bloqueadores solares fantásticos. Eu vou pedir para ele até passar aqui. E ele foi lá, passou e me deu 3 Santec. 3. Santec? Santec. Então você já conhece. Pô, é isso que eu tô falando. Que legal, meu. E ele falou assim, isso aqui é o melhor que tem. Outra coisa. Porra, a pele não resseca. Funciona. Tanto que eu peguei me arrependi. Agora tem 1,5. Falei, tripulação, o pessoal da Santec deu para gente experimentar. Só usamos Santec. Não teve um que não... É fantástico. Tem nada a ver com... Não estou falando mal dos homens, isso aqui é um absurdo de bom. É absurdo, é verdade. Pô, que surpresa engraçada. Não, então eu já testei. Que legal. Testei. Inclusive foi bom, porque eu estava querendo falar com eles, para ver se eles não querem participar da Rádio Vela Show, fazer alguma coisa com a gente. A gente já está botando eles lá dentro. Perfeito. Já estamos botando eles lá dentro. O Eloy, inclusive, fez uma locução maravilhosa do produto. Perfeito. Né? Era o que eu estava atrás também. E com certeza, assim, ele é revolucionário, porque eu faço sempre as pessoas experimentarem, porque se eu falo, ninguém acredita. Não, para mim você não precisa, porque eu testei. Cara, ele é seco, ele deixa seco, ele não fica oleoso. A pior coisa que tem quando o protetor escorre no olho. Sim, cara. Búzios agora, esse ano fui correr o Búzios. Fazia ano, delícia. Nossa, o Marcos Soares... Tinha que ser o medalhista olímpico, virou Comodoro lá do Clube de Armação de Búzios e fez o Campeonato Brasileiro lá esse ano. Eu levei, eu só uso o Santec, né? Eu levei, só que eu não dei para os outros mais. Só vê onde compra, nem sei. Mas aí é o seguinte, os caras ficaram impressionados. Parece que eu não tinha tomado sol. Entendeu? Muito legal. E no passado, na regata, na Semana de Vela de Ilhabela, não existia ainda essas coisas. O que tinha, um amigo meu velejador era casado com a presidente latino-américa da Johnson Johnson. Me mata. Então eu conversei com a Susan, né? Falei, Susan, vamos fazer a Semana de Vela de Ilhabela. Vamos pôr o teu produto, a Johnson, que você tiver de bloqueador solar. Não, mas eu não sei, escuta, Susan, vem cá, você é uma pessoa inteligente, não à toa que você é presidente. Qual é a primeira coisa que teu marido faz antes de velejar? Né? É verdade. Mas como é que eu faço para mostrar o produto? Vou fazer diferente. Você compra a mídia na rádio. E eu, no kit do velejador, vai um produto para cada um. Ou, se quiser, para todos. Adorou, foi um tremendo sucesso, entendeu? Então, é uma autoajuda. Eles nos ajudam. Claro. Nós temos lá as pessoas para mostrar. Entendeu? Você pega uma Semana de Vela de Ilhabela, Maratu, Maragogipe, é um show aberto para você mostrar o que você quiser.
Claro que coisa que tem a ver, coisa Tem a bacana. ver, Nós temos retorno, eles têm retorno. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, essa história do Santec, essa foi engraçada. Foi engraçado. Então hoje você vai levar um Santec para casa. Boba. Vai levar eu vou pedir pro Daniel aqui. Vou levar escondendo. Você esconde esse aí. O Dani, naquela caixa lá, tem uma caixinha dentro que eles deixaram aí para nós. Você consegue abrir lá e pode trazer um. Acho que. Não, tem um saquinho assim, ó. Tem um saquinho já. Pode pegar aquele lá. Presentão. Você vai levar tá um presente. Presentão. Você já vai levar um presente para casa da Santec. Muito obrigado. O meu tá meia boca ainda, mas vai levar não, mas é realmente tá inovador. Está aqui um grande exemplo de um produto que é para o velejador, é para mídia, é para todo mundo. É isso aí. É isso. É isso. Que legal. Então, estaremos na Ilha Bela e Refeno. Refeno eu vou... Acho que eu tô ficando... O cara ficou em quantas Refeno? Olha, pra você ter ideia, eu fui na primeira e fui na segunda Refeno, 88 e 87. Eu acho que já fui numas 15. Cara, e esse ano nós preparamos um barco legal, fizemos tudo que podia fazer. Não tinha como não ganhar a regata, estávamos ganhando a regata. Quebrou o leme. Quebrou o leme. Foi, você comentou. Quebrou o leme, nós ficamos parando, 150 milhas de cada lado. Aí nós ficamos boiando 40 e poucas horas, entendeu? Porque graças ao Starlink, aliás, se tiver a regata Salvador Trindade, ninguém larga sem Starlink. Não larga, porque é segurança. Olha aí. Entendeu? O que acontece? Nós tentamos fazer leme de fortuna, tentamos fazer tudo, caprichamos, mas tinha mar e o leme esse barco não tem leme de fortuna. Então tentamos com um paneiro, pau de espina, que perdemos um pau de espina, que um paneiro. Caramba. Mas você vai tentando. Seja como for, descobrimos que deixar a vela, cada hora era uma hora, deixar a genoa aberta um pouquinho, ele andava 1,1 nó para terra. Aí conseguimos via Starlink dizer que nós estávamos quebrados. Estava com Starlink. Aí o barco de resgate era um barco bacana, um trollerzão, com um motor Scania de uns 60 e poucos pés. Ele falou, esse negócio é o seguinte, nós estamos a 80 milhas de Cabedelo rebocando um cara que quebrou. Então nós vamos entrar em Cabedelo, depois de Cabedelo que eu vou buscar vocês. Tenta indo para a terra do jeito que vocês conseguem. Teve horas que a melhor velocidade era 1,2, 1,3 de lado, o vento empurrando assim. E nessa brincadeira nós andamos de onde nós quebramos para a terra quase 50 milhas. Ô, louco. Ajuda. Cara, opa. Ajuda muito. Isso aqui ajudou muito também. Também. Porque aquele sol danado. Mas aí, cara, foi nos buscar. Deu tudo certo. Para mim, é só mais uma experiência. Todo mundo... Teve gente que nunca tinha ido e falou, ai, meu Deus do céu, gente, calma. O barco não está fazendo água, não tem nada. Eu vou explicar para vocês, peguei o Navionics. Tá vendo aqui? Estamos com 4.000 metros de profundidade. Tá vendo aqui? Que é a profundidade lá. Então, o cabo da âncora tem 100, se tiver. Então, nós não podemos ancorar. Então, nós vamos chegando em terra. E vou dizer que se não acontecer nada, ninguém vier nos buscar, a hora que nós estivermos chegando perto de terra, vai dar 100, 80, 70, 20, 30, a gente ancora o barco. Tem comida. Aí os caras relaxaram. Vamos tomar uma cerveja? Adorei. Assim, mas o que você vai fazer? É lógico, pô. Aquele azul do mar espetacular. Vamos aproveitar um pouco. Não dá, a regata foi pro saco mesmo. Fazer o quê? Entendeu? Então foi indo, não foi na volta. Foi indo. Então perdeu. Não, se fosse na volta, dava risada. Dava risada. Com isso, você está perguntando da Recife Noronha, com isso, o Fábio, o dono do Suduca, falou, não vou mais de Suduca. Porra, calma, vamos conversar. Mas sempre tem, acho que eu vou, sempre tem alguém, porque muitas vezes eu vou cobrir para a rádio, muitas vezes eu não vou de avião de jeito nenhum, prefiro não ir, você não consegue fazer cobertura. Né? O Yacht Club me dá, ele não me cobra a minha inscrição, ele me dá uma série de regalia para claro. É divulgação para eles, entendeu? Então eu acabo montando no veleiro e vou. Só que o legal do Suduca é porque a gente vai para ganhar. Mas é isso. Que barco que é o Suduca? O Suduca é um Velamar 38. 1984. Então ele tem um super rate. Ele é feito de balsa ainda pela Cabrasmar.
Só que ele tem uma área vélica enorme, que ele foi concebido para andar em Ubatuba, que não tem vento. Então, no vento fraco, não tem para ninguém. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos umas velas menores e nós estávamos, na hora que quebrou o barco, nós estávamos 3 horas na frente do nosso concorrente, que paga para a gente. A gente realmente... Estava longe. Pegamos todo o peso que tinha, colocamos tudo a Boreste, o barco adernou, porque a hora que o vento vem, ele acerta. Não, nós fizemos uma engenharia maravilhosa, mas que problema. E aí, o que eu ia falar? Na Refeno, em geral, vai num bordo só, né? Em geral, vai num bordo só. Esse ano que retrasado foi um bordo só direto. É uma Põe delícia. na linha. Eu já peguei na cara, tem todo ano é um ano. Né? E o ano retrasado, que nós fomos com o barco errado, fomos terceiro, aí que preparamos o barco para ganhar, mas saiu de Recife e chegou na linha de chegada praticamente sem mexer em nada. No Suduca. Suduca. Muito legal. Muito mesmo. Ó, tá aqui o seu presente para você levar para casa, um Santec. Muito obrigado. Do nossos queridos apoiadores. Nossa, esse é mais legal Carlos que eu ponho no Casagrande. bolso. Esse aí, ó. Carlos Casagrande e Alê. Muito obrigado, Alê. Alê, você sabe que você deu um presentão para mim. Te agradeço Foi mesmo. a Santec que deu esse presente, Mas através do Selincast. Você sabe que tem mais uma embalagem. A que eu tenho, aquela... Não é nem essa, nem essa. É tubo normal. É um bico laranja. Bico né? laranja, exatamente. Sei. É o que eu tenho. Essa daí é esse de pocket mesmo. A Santec presenteia aqui todos os nossos convidados. Espetáculo. Grande, Isso vai ficar na minha necessária. grandes empresários que entendem a importância do investimento no esporte. E, obviamente, um bonezinho do Selincast. Muito obrigado. Você sabe que careca usa muito isso. Todo velejador precisa usar um bonezinho e um protetor, né? Não, esse aqui, cara, esse aqui é perfeito. Olha gostoso. Olha aí. Pô, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Pô, Eu que será agradeço. usado até acabar. Plínio, para mim é um grande prazer poder bater esse papo com você. Foi um papo bom. Mas Você é um que cara... a gente tem muita coisa para falar, muita coisa... Não sei se a gente falando muito, acaba também entediando um pouco. Imagina, quem quiser assistir, assiste. Se não quiser, também não tem problema. Não. Depois assiste mais um pouco depois. Isso aí fica lá no YouTube gravado pra gente assistir quantas vezes a gente quiser. Claro. Em quanto tempo a gente quiser. E aí eu vou te pedir aqui, ó, para que você deixe uma mensagem no nosso diário de bordo. Com muito prazer. Esse aqui é o diário de bordo do Selincast, que todo mundo que passa por aqui deixa uma mensagem para nós, registrando a sua passagem pela embarcação Selincast. Então, para nós aqui vai ser um prazer enorme ter uma mensagem do Plínio. Nossa, eu tenho muito prazer em fazer. Colocar aqui a mensagem pro Selincast no nosso diário de bordo. Você sabe uma coisa? Eu não sei mais escrever. Eu sei. Isso não é um problema só seu, Plínio, todos nós. E eu quis trazer justamente essa história, né, do diário de bordo, para a gente registrar, documentar o que acontece, né, no dia a dia, que dentro do barco é uma prática, né, ou pelo menos deveria ser. E nos barcos profissionais, com certeza, são, né, é uma prática importante. Então eu trouxe isso aqui, essa brincadeira, né, do diário de bordo do Selincast, para que a gente tenha registrado com um grande prazer de receber vocês aqui. E você é uma figura tão importante para a história da vela brasileira. Cara, não, mas você, eu valorizo muito, porque quem construiu os primeiros tijolos, né? Como é que a gente vai ter a casa se não foi feita a fundação, se não foi colocado ali os primeiros tijolos? E você fez parte dessa história, faz parte dessa história. Para fazer sempre. Faz parte dessa história. Então, é um grande prazer receber você no Selincast. E aí, deixa eu ver aqui uma coisa interessante que eu recebi. Tá aqui, Alê. A letra é horrível, mas eu vou até ao amigo Alê. Lindos ventos para Selincast. Muitas aventuras pela frente, contando as lindas histórias do mar. Espero que dê certo. Maravilhoso. Tá? Vamos pôr a data aqui? Pode pôr.
Eu não sei que dia hoje. Hoje 11 do 6. 11 do 6. Bom saber que num dia hoje não sei. Opa! Eu morei uma época no Nordeste, numa cidade chamada São Miguel do Gostoso, pro norte ali de Natal ainda. Velejava muito ali de kitesurf. E às vezes os turistas chegavam e falavam, que dia é hoje? Aí eu falava assim, que horas são? Que horas são? Eu falava, 2 da tarde. Eu falei, então é domingo. Ah, como assim é domingo? Porque antes do meio-dia é sábado, depois do meio-dia aqui é domingo. Só tem 2 dias Acabou, da semana. Perfeito. Não, eu não uso mais relógio, né? Eu, quando estou no mar, pergunto que horas são. Eu falei, é de dia. É de dia. De noite você vai saber que é de noite. É assim mesmo. Aí, antes da gente terminar, eu quero fazer uma pergunta aqui de um amigo nosso que mandou uma pergunta para você. Nosso querido Anderson Madeira. Ele mandou assim, falou... Anderson Mangueira. Mangueira, desculpa. Anderson Mangueira, desculpa, Anderson Mangueira. Esse cara é o cara, porque ele sozinho toca aquela rádio. Entendeu? Ele grava a mim, você, todo mundo, tá sempre atento. Cuidado danado com som. Uma coisa que ele me ensinou, Nandinho. Já estamos falando bem dele, mas eu vou responder para você. Uma coisa que ele me ensinou, quando você for gravar, quando possível, grava dentro do carro. É um estúdio de gravação. Ele tem toda a razão, fecha a porta. Olha que ideia legal. Não, guarda para você. Ideia não, toque do Andinho. E às vezes fala, Andinho, tem horas que tem que ter o barulho. Pô, como é que eu vou estar velejando sem ver? Verdade, Ele, sim, mas capricha. Mas, vamos lá. Ele já me deu vários toques também. Toques lindos. Ele é um cara muito legal. A Rádio Vela Show é o Andinho. Entendeu? Nós, na verdade, somos funcionários dele. Ele é que é o chefe. Eu digo isso para ele. Entendeu? E ele faz com muito amor, pelo que eu já vi. Se não é ele, ele se dedica muito. Não tem a rádio. Ele se dedica muito mesmo. Mas o que ele quer saber? Ele falou assim, Plínio, como você enxerga a oportunidade de dar continuidade ao trabalho que você realizava com maestria na Rádio Eldorado, especialmente na cobertura das pautas náuticas e do universo da vela, agora na Rádio Vela Show? Primeiro que é um presente poder estar fazendo isso, entendeu? Isso só tende a... Quando você gosta, você não mede as coisas. Eu enxergo que juntos, ninguém faz nada sozinho. Eu enxergo que eu faço o que eu posso porque eu gosto da rádio. Vou querer continuar fazendo. Vamos ver agora vocês todos juntos. O rapaz lá da construção naval, ele fez uma coisa tão legal. O Andinho chegou e falou assim, por que você acha que ele devia fazer? Eu falei, a construção naval é legal. Pede para ele pegar esses barcos da Semana de Vela. A Bela está entrando no ar isso agora. Pede entrar os barcos, ele descrever se ele conhece os barcos. Ele fez uma matéria do Soto 40 que ele conhece profundamente. Eu ouvi. Maravilhosa. Eu ouvi, achei Falei, Andinho, isso é o seguinte... Nós pensamos numa coisa, acertamos outra. Ele tem que fazer isso para todos os tipos de barco que tem no Brasil e no mundo. Isso é um presente, isso é um serviço. Então eu enxergo isso. Eu enxergo, Andinho, que a gente vai cada vez crescer mais, fazer com mais vontade. Tentar trazer dinheiro não vai ficar rico, é para pagar essa história para a gente não ter que, pelo menos, pôr do bolso. Seria bom, ou pôr menos do bolso. Então, Andinho, estamos juntos, sempre. Muito legal. E um trabalho que vem sendo feito por muitas pessoas lá junto na Rádio Vela Show, né? Exatamente, pessoas que são como a gente. É isso. Por isso que tudo a ver, isso que nós falamos, nós juntávamos nossas mídias, nós já estamos meio juntos. Murilo é irmão. Murilo Novaes, que faz um trabalho Murilo incrível. Que me chamou para essa história. Porque o Murilo, na época que eu estava no Eldorado, ele era o cara que falava de vela para mim pelo mundo todo. Eu coloquei o Murilo, nós trouxemos a Volvo Ocean Race para o Brasil. Nós, Rádio Eldorado. Nós que trouxemos, entendeu? Os caras ficaram... E o Murilo, ele, na época, a gente vendia para a Volvo. O Murilo era o cara da Rádio Eldorado que ia em todos os portos fazer a cobertura e entrevistar os velejadores. Quem que fazia isso? Ninguém. Tem uma coisa legal. Essa é bem legal também. Essa é da antiga. Primeira cobertura que a gente fez... Whitbread, 1982 ou 3. O que fazia? Como é que eu vou fazer uma cobertura? Não tinha nada, nem um telefone, aqueles pretos de discar. Aí a Eldorado tinha telex.
eu traduzia telex, escrevia, dava para o locutor ler. Todo dia. Então a gente estava comandando. O que eu podia dizer, o que tinha dado, o mar, como estava, mas era uma informação. Aí quando parava nos stopover da regata, o Felipe Furquim, meu querido amigo da regata, eu ligava na organização e falava, onde é que está hospedado os comandantes tais e tal? Me lembro do Peter Blake, um deles. Nossa. Ah, está no hotel tal. Ligava da rádio, já para gravar, ia falar com o Peter Blake. Tocava o telefone, por sorte era atender. Peter Blake, a gente entrevistava os caras pelo telefone. Como é que foi? O que você está esperando? Então a gente tinha vontade de fazer. A gente fazia uma cobertura, sinal de fumaça, mas que funcionava. Então hoje também. Cara, é extraordinário ouvir essas histórias, não só pelo fato em si, mas pelo empenho em fazer as coisas acontecerem. É a vontade de fazer, entendeu? Aconteceu você vê, só quando... É uma coisa muito engraçada, mas eu nunca mais me esqueci. Antes de ir para Punta del Este, a gente foi lá, eu mesmo fui, eu e o João, da Eldorado, o diretor-geral. Vamos lá fazer a chegada dos caras. A gente estava fazendo direitinho, telex, aquela coisa toda. Aí, antes de ir, foi dar uma baleia, uma semaninha antes, morreu uma baleia, foi dar na Praia de Santos, uma baleia morta, coitado da baleia. Esqueci o assunto. Vambora, chego lá em Punta del Este, chega um veleiro de 55 pés, era qualquer coisa que dava a volta ao mundo, os caras eram muito loucos. Os caras, nós batemos numa baleia na frente de Santos. Falei, lembra aquela baleia? Morreu porque bateu nesse barco. A porrada que deu. Mas olha a sorte. É uma notícia que parece boba, mas é interessante. Entendeu? Quem matou a baleia? Foi esses caras. Caramba, hoje em dia, né, eu já ia vir um monte de gente. Mas não é um barato. Uma coisa puxa a outra. Vem as coisas vêm meio que naturalmente. E no livro do Torben, que ele conta lá do Brasil 1, ele bateu numa baleia quando eles estavam devagar andando a 10 nós. Não, exatamente, deu sorte. E, Plínio, eu não vou cometer aqui a gafe de não citar outros nomes aqui que eu acho que são importantes, né? E aí você me ajuda. Ari Pereira Júnior. Ari Pereira Júnior foi o seguinte, Ari Pereira Júnior entrou no Eldorado como um repórter normal. Grande Ari Pereira, já é grande inclusive no tamanho, porque ele é alto. O Ari é uma pessoa maravilhosa. Ele entrou na rádio e falei, Ari, é o seguinte, eu fazia tudo na Rádio Eldorado. Eu vendia, eu fazia, eu cobria um gravador. Você vai me ajudar, você vai fazer a Semana de Vela de Ilhabela, você vai aprender a fazer esse treco. Ele não tinha noção do que estava acontecendo. Começou a prestar atenção. Para encurtar a história, o Ari ficou tão bom na história, só que o Ari enjoava demais. Ah, é? Eu vomitava o tempo todo. Você acredita que até a mãe do Robert Scheidt trouxe remédio, era tão querido, para ver se ele parava de enjoar. Eu me lembro, ele lá fora, em Regata Palcatraz, ele um minutinho só, dava aquela vomitada. Alô, amigos da Rádio Eldorado, aqui Ari Pereira Júnior. Tinha acabado de vomitar. Caramba! Mas o Ari, viu o Ari? E ele hoje tem uma coluna também na Rádio Vela Show, que é o Boletim da Vela. É, né? Ele foi obrigado a fazer. Não, na Rádio Vela Show tem a Construção Naval com Luiz Felipe. Isso. Histórias do Mar com Jorge de Souza. Diz Jorge é outro cara maravilhoso. Ele foi editor-chefe da revista Náutica por muito tempo, meu amigo querido. E esse tem história para contar que não acaba. Mas vamos juntar essa turma toda um dia. Mas é isso que nós estamos fazendo. Devemos fazer. Não só para conversar, para ver se a gente faz um plano comercial bacana. Não tenha dúvida. Histórias do Mar com Jorge de Souza e A Bordo do Esporte com Flávio Pérez. Flávio Pérez tem outra história maravilhosa, Flavinho. Flavinho era repórter do Eldorado, né? Eu falei, Flavinho, é o seguinte, teve um ano, você vai fazer todo ano a Marinha dava um rebocador de alto mar, que eu punha o Dionísio, Susbeck, que Deus o tenha, como juiz de regata, maravilhoso, e um repórter dentro do navio. O repórter a gente tinha um telefone Global Star. Custava uma fortuna, mas a gente fazia. E um dia a Marinha ficou sem dinheiro para colocar o rebocador. E eu ainda até falei pro comandante lá, olha, não estou falando, Eldorado, que vocês estão sem dinheiro para óleo diesel. Ele falou, não, pelo amor de Deus, diga sim, a Marinha é de vocês, olha que cara bacana. Né? Falei, Flavinho, não tem rebocador esse ano, você vai o seguinte, sobrou um veleiro
um veleiro oficina, é meio brega. Mas o cara vai. Meio brega, achei Não, era ótimo. muito brega. O veleiro todo sujo, cheio de ferramentas. Mas o cara é muito bacana, é o que tem. Aí o Flavinho falou, Flavinho, vai fundo, cara, vai lá. Terceiro dia caiu o mastro do barco. Barco horrível, um calor desgraçado. O Flavinho falou, pelo amor de Deus, né? Quando ele voltou, eu falei, Flavinho, parabéns. Eu vou dizer uma coisa para você, Flavinho. Esse mastro quebrado foi a grande sorte que você teve na sua vida. Por quê? Você vai ver. Hoje o Flavinho é o cara que faz a Semana de Vela de Ilhabela. Ele é meu parceiro, que se acontecer a regata de Trindade, Salvador Trindade, ele é o cara da comunicação. Ele está muito bem nisso por causa daquele mastro quebrado. Então, viva o Flavinho. Olha aí que legal. Bacana, né? Você, na verdade, criou uma tripulação. Mas você tem que ter esse inteira, tipo de cara. coisa. Eu não quero fazer nada sozinho. Parabéns. Entendeu? Parabéns, Plínio. Não, não é parabéns, é necessidade. Não, mas tem gente que não consegue fazer isso. Não sei. É uma pena que não consigo. Mas parabéns pela história. Obrigado. Parabéns pela construção e legado que você vem construindo ao longo da tua vida, da tua jornada aí. Você é jornalista, afinal de contas? Eu acho que eu sou um bom jornalista. O que acontece, graças a Deus, quando eu entrei no Eldorado, 1900 e bolinha, 78 por aí, era obrigado você ter o curso de jornalismo. Aí eu fui me inscrevendo no curso de jornalismo. 2 dias depois, extinguiram o curso de jornalismo para rádio. E eu tenho certificado, não ia mudar nada, porque ia aprender o quê lá? Quem me ensinou rádio, jornalismo, foi pessoas como Marino Maradei, que faleceu há pouco tempo, diretor artístico, jornalista, músico, programador. A vida ensina. Se você quiser aprender. É isso aí. Que legal. Eu tô só engatinhando, não tenho nenhuma pretensão. Mas se tiver pretensão, não vai em lugar nenhum, cara. Divirta-se que dá certo. Pessoal, você que ficou com a gente até agora, muito obrigado por acompanhar o Salincast. Eu tive aqui o enorme prazer, uma honra receber aqui no Salincast meu querido amigo Plínio, professor da vela, amante. Se diverte com a vela. Então, se você ainda não assinou o canal, assina o nosso canal, que é uma maneira que você nos ajuda a manter esse projeto vivo. Né? Ele chega de graça para você na tua casa, no teu celular, na tua televisão, no teu computador. Então, a única coisa que a gente quer em troca é que você assine o canal. Quanto mais inscritos no canal, mais a gente consegue levar essa informação para todos e, obviamente, gera mais interesse para todo mundo, para todos os patrocinadores e para todas as empresas que queiram associar suas marcas ao mar, à vela e ao mundo náutico. É essa lifestyle, como se diz hoje em dia. Exatamente. Quer deixar mais alguma mensagem? Olha, nós já falamos tudo que tem que falar, mas uma coisa que eu acho é o seguinte, cada vez mais a vela, o esporte, é o mar, a náutica no geral, atrai pessoas que não tinham antigamente. Você pega um cara que trabalha muito, empresário, ele dá uma velejada, correr uma regata, é uma coisa muito especial para o sujeito, é uma coisa que ele tem a ver com a vida dele. Você pega, eu vejo no Ixa, os moleques velejando de Optimist. Os moleques todos educados. Eu tenho certeza que o moleque desse vai ser melhor que o outro que não vai naturalmente. Esse é o ponto. Falou tudo aí. Falou tudo. A vela realmente transforma a vida da gente. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, Plínio, muito obrigado. As portas sempre estarão abertas aqui do Salincast para você, para a Rádio Vela Show, para o Vela Show, para tudo que for do mundo náutico, a gente está aqui aberto. Plínio, eu queria que você passasse para a gente o contato que você tem. Na verdade, eu acho que é um perfil do Instagram que você comentou, que você tem uma página, ou se alguém quiser falar com você, conversar, de repente alguém que está assistindo aí resolveu colocar a marca para aparecer em um desses eventos. Como é que faz para encontrar o Plínio? O Plínio você vai encontrar, obrigado inclusive por isso, é o canal Vídeo Vela Aventura, no Instagram. Vídeo Vela Aventura. Vídeo Vela Aventura. E lá fala comigo, claro. Espetacular. Entendeu? Outra coisa que até vou falar do canal Vídeo Vela, isso serve para você também. Eu estava conversando com o Baiar da BVO, que é uma pessoa maravilhosa. Eu chamei ele, chamei o Cuca, chamo você agora, convoco você. Manda coisas pro canal que eu ponho.
Ah, ótimo. Nós precisamos de reportagem. Como é que você faz uma rádio sozinho? Entendeu? Então eu ponho o que eu posso, mas eu não posso toda hora. Então, ó, gente, aberto. 1 minuto. Um vídeo de 1 minuto, manda pro canal Vídeo Vela Aventura. Manda, ou se quiser, manda para o meu... Vou dar o meu celular, pode ser? Eu acho que, se você quiser, vai bombar. De repente começam a ligar para você aí. Se você quiser... Olha, se quiserem me mandar pro meu WhatsApp, o que quiserem, é um prazer. Se bombar, bombou. Estamos aqui no país. Esse é o E Plínio. aí quer dizer que você é bom mesmo. Quer dizer que funcionou, né? Top! Meu WhatsApp é 11 99979 2694. 11 99979 2694. Obrigado, gente. Eu que agradeço, Plínio. A gente vai colocar aqui na descrição do nosso vídeo e aí você vai conseguir ter essas informações. Eu quero entrar aqui no seu Instagram aqui que você falou, Vídeo Vela... Canal Vídeo Vela Aventura. Ah, começa com Canal Vídeo Vela. Canal, o nome é Canal Vídeo Vela Aventura. Tudo junto? Ah, já achei. Já só achou? foi pro canal. Ah, eu já sigo. Dá certo? Já Obrigado. sigo aqui, ó. Obrigado. Ah, é você. Aí, já isso aí, sigo. é isso aí. Já sigo o Plínio. E se você também ainda não segue o canal Vídeo Vela Aventura, segue lá o Plínio com as histórias do nosso querido Plínio. E o Sailingcast também no Instagram. Sailing _ Sailing espaço cast, né? Você vai achar lá. E se você colocar no Google também, você vai encontrar Sailingcast. E aí eu fecho aqui a nossa conversa como eu sempre faço. Tudo isso aqui acontece porque o vento nos conecta. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.